A gente vai falar quais são as indicações da cirurgia robótica no tratamento da endometriose. A gente vai falar sobre como que a endometriose pode ser tratada e melhorar a qualidade de vida das mulheres e a fertilidade. A infertilidade, em 40% dos casos, mais ou menos, está ligada à endometriose. E aqui a gente vai falar como é que a cirurgia robótica pode ajudar nisso daí. A gente vai abrir para perguntas, tá? E a gente vai falar também, explicar assim, dar mais uma pincelada no assunto da cirurgia robótica e como que ela se organiza, como é que é feita a cirurgia robótica. Tá falar aqui sobre a cirurgia robótica, tá? E a endometriose. A cirurgia robótica, ela é a evolução da cirurgia minimamente invasiva, né? A cirurgia minimamente invasiva consiste nas cirurgias que são feitas por laparoscopia. Como é que é feita essa cirurgia? A gente, em vez de fazer corte, é feito vários furinhos do abdômen, e esses furinhos do abdômen, juntamente do paciente, o médico, o cirurgião, os auxiliares, a instrumentadora, juntinho ali do paciente, através de uma câmera, uma ótica compridinha, a gente entra por um furinho, e os outros furinhos a gente posiciona a pinça. E essas pinças são pinças retinhas que elas fazem os nossos movimentos ativamente e que a gente demora, às vezes, uma longa formação para a gente poder aprender a fazer essa cirurgia por laparoscopia. Hoje a gente faz, né, muita cirurgia laparoscópica. E o robô, ele vem para ajudar ao funcionamento dessas pinças. As pinças que são retas e eu faço os movimentos e elas respondem semelhantes à mão humana, né, agora com a robótica, e assim a gente consegue fazer uma cirurgia bem detalhada. Então, desse jeito, né, a cirurgia mais detalhada, esse que é o detalhe da cirurgia robótica, é conseguir fazer através desses mesmos furinhos que a videolaparoscopia dava, né, dá pra gente, que a gente faz, mas ela consegue dar mais fineza, ela consegue dar mais qualidade de visão, ela dá mais ergonomia e para o paciente ajuda também porque ela dá menos dor ainda que a cirurgia laparoscópica. Ela consegue fazer uma cirurgia mais detalhada. Então, a gente vai entrar no caso da endometriose, pélvica principalmente, né, na mulher, pois essa doença ela altera a anatomia feminina e essa alteração da anatomia feminina gera série de problemas para a mulher. Gera dor, gera infertilidade, pode gerar algum sangramento nas fezes, alguma dor, pode gerar alguma alteração urinária. A endometriose nada mais é do que uma doença benigna que normalmente afeta mais ou menos 1 a cada 10 mulheres nessa proporção, e é uma doença que pode ser difícil de diagnosticar, porque muitas vezes ela pode dar sintomas bem leves, ou quase nenhum, e outras vezes ela pode dar sintomas mais importantes. Então é isso que a gente vai discutir hoje. Vou apresentar de novo o Dr. Sobral. Ele é um ginecologista, expert em endometriose, cirurgião robótico. Foi meu professor lá na UFES. Hoje a gente trabalha junto na ginecologia, na cirurgia robótica, no hospital, na Rede Meridional. Eu tenho o maior prazer aqui de falar com ele. E o que eu estava falando aqui, Sobral, é que hoje a gente vai falar um pouquinho da robótica, do tratamento da endometriose. Nós vamos tirar algumas dúvidas e aí, através dessas perguntas que eu vou fazer para você, e aí a gente vai explorando aqui esse tema aí. Eu acredito que o pessoal pode ficar até o final e que vai ser muito legal. Maravilha. E Sobral,
Me diz aí, dá uma palavrinha, eu comecei a explicar. Explica aí como que você costuma falar para uma paciente sua que está chegando com esse diagnóstico de endometriose e que ela não sabe nada de endometriose. Como que você explica para ela aí? Como é que você dá essas Então, primeira atenção aí? a endometriose é uma doença benigna, né? Na qual se forma um tecido do útero semelhante ao endométrio, né? Mas fora do seu local habitual, né? E essa doença, normalmente, então, é uma doença que tem relação direta com os ciclos menstruais, né? Então, os sintomas acontecem quando a paciente menstrua, boa parte deles, e a gente não tem uma causa conhecida para o desenvolvimento dessa doença, mas sabe que ela tem uma hereditariedade muito grande. Então, aquelas mulheres que tiveram, a mãe que teve endometriose, uma irmã teve endometriose, tem uma chance muito grande. E quando algumas questões também pode influenciar, né, como um número menor de filhos, adiar muito a idade da primeira gravidez, né, assim como alguns fatores que podem estar relacionados a fatores semelhantes ao do câncer, como deficiências da metalosproteinases, de alguns fatores de controle das metalosproteinases, o TIMPs, né? Então é uma doença ainda que temos muito a descobrir, né? Mas que tem sempre uma predisposição genética, e quando a paciente tem endometriose, a gente explica para ela que a gente vai ter que ensinar ela a conviver com esse diagnóstico sem sofrer tanto por ele, né? E é isso que eu acho que essa noite a gente pode conversar um pouquinho mais sobre como fazer isso, né? Eu cheguei, você estava falando dos sintomas, né? Que pode ser até sintomas leves, até sintomas mais floridos, né? Mais intensos, com grande perda de qualidade de vida, atrapalhando a relação sexual, atrapalhando a mulher engravidar. Mas a gente, assim, costuma dividir em dois grandes grupos: as pacientes que têm dor e as pacientes que têm infertilidade. Não que possa ter uma paciente que tenha dor que também tenha infertilidade, né? Mas algumas pacientes são assintomáticas, mas descobrem a doença porque não conseguem engravidar. E essa duas formas de problemas que a endometriose pode causar é o norte da conduta que a gente vai dar para a condução da paciente. Uhum. Então, em linhas gerais, na primeira consulta, eu explico um pouquinho o que mas falo que o mais importante é o que ela quer, né? Ter filhos ou ficar livre da dor. Porque aí a gente vai direcionando o tratamento. Você vai estabelecer a meta do seu tratamento. Pois é isso, doutor Sobral, igual você estava falando, a endometriose, ela é o tecido normal que a mulher menstrua, todo o ciclo menstrual, o endométrio, né, que é o tecido que recobre a camada interna do útero, ele tem a via de escoamento normal dele, e na endometriose, essa via também pode alterar para a existência desse material do endométrio. Em vez dele ser expelido, ele pode ir para os ovários, ir para as trompas, ele pode ir para toda a região pélvica, alterando a anatomia pélvica. E essa alteração da anatomia pélvica, e aí eu vou conectar com o robô, é que ela pode estar totalmente subvertida, ou seja, ela pode estar totalmente alterada, e aí vem os sintomas, né? Ou realmente ela pode estar bem levezinha, igual o doutor Sobral falou, pode estar causando infertilidade ali de maneira mais silenciosa, mas o que o robô vem trazer, que eu vejo isso muito, é que ela vai precisar de uma cirurgia bem complexa. Muitas vezes ela pode precisar de alguma cirurgia mais complexa. Então, tradicionalmente, a via laparoscópica, ela vem atuando aí nos últimos anos muito bem com isso, né? O Sobral trabalha muito com laparoscopia, ele sabe,
Mas quando chega a robótica ela consegue uma qualidade de cirurgia, né, entregar para o paciente uma qualidade de movimento, uma qualidade cirúrgica, uma resposta à dor menor, menos sangramento. Como você consegue fazer a cirurgia mais detalhadamente, a chance de você precisar de abrir o paciente por algum motivo que a gente chama de conversão da cirurgia. O que é conversão? Toda cirurgia que a gente vai indicar, por exemplo, uma cirurgia robótica ou laparoscópica, é uma via de acesso, ou seja, a gente tem ali uma missão para cumprir, que é a retirada de um tecido de endometriose, por exemplo, que a gente está dando aqui, mas alguma alteração ali que impeça que a cirurgia prossiga por via laparoscópica ou robótica, a gente sempre vai aventar a possibilidade, né, da necessidade dessa cirurgia ser convertida para o procedimento aberto, com corte. Então, o que a gente vê na robótica e na literatura é que a robótica ela diminui ainda mais as chances do paciente precisar durante a operação, precisar de abrir, né, fazer um corte, porque ela consegue entregar uma qualidade cirúrgica superior à laparoscopia. Lógico que com os trabalhos vão surgir e cada vez mais acho que a gente vai ter isso na literatura. E Sobral, você tem essa impressão? Qual que é a sua impressão aí sobre isso que eu falei aí? É bem isso, né? Porque a cirurgia para endometriose, principalmente para endometrioses mais profundas, né? Ela altera muito a anatomia normal, né? E aí, quanto mais complexa a cirurgia, quanto melhor você vê a anatomia, quanto melhor você identificar as estruturas e quanto melhor você encontrar os seus pontos de referência cirúrgicos, né? Você tem um resultado cirúrgico melhor. E o robô, com a visão 3D dele, nos permite isso. Além de permitir, com os braços robóticos, movimentos mais ágeis, né? Aqueles movimentos que você consegue fazer com o robô, que com a laparoscopia, com a pinça reta, né? Eu estou tentando colocar minha mão aqui, mas a mão está curta, que eu estou no celular. A pinça reta te dá um movimento, mas o robô ele te dá um movimento muito mais delicado, muito mais fácil de fazer no console, e aí permite que você tenha dissecções mais delicadas, né? A própria energia monopolar e bipolar do robô, ela é superior à energia, né? O robô, a qualidade da pinça, tanto da energia monopolar como da energia bipolar, é muito boa. Então ele te permite, né, você ir além do que você iria na laparoscopia, né? E a endometriose, apesar de ser uma doença benigna, ela funciona como um tumor. Se você deixar um pedaço, ele vai voltar a crescer. Se você não tirar a lesão por completo, ele vai voltar a crescer. Então, a visão 3D, a energia de melhor qualidade e os movimentos mais ampliados, mais precisos que o robô permite, sem dúvida nenhuma, vieram agregar muito valor para a cirurgia de endometriose mais complexas. Até estava conversando com você, discutindo alguns casos, se seria ético hoje, com o conhecimento que a gente tem das qualidades, né, dos avanços que a robótica permitiu, a gente, em alguns casos mais graves, ou continuar operando por laparoscopia. Se a gente tem o robô, né, tem a questão do... Mas a gente sabe que o benefício para o paciente vai ser muito grande, que talvez realmente a gente deveria falar com ela, olha, não tem jeito, a gente pode esperar um pouco mais, mas você deve operar com o robô, que o robô vai permitir uma cirurgia mais satisfatória para você. A qualidade da cirurgia robótica realmente é impressionante. Eu vou citar um exemplo pessoal, né? A minha esposa ela foi operada por robótica na segunda-feira, uma cirurgia no timo, uma cirurgia delicada. Eu já vi que ela está na live aí, ela já está fazendo live. Então, pois é. Mais uma vez. A gente está imerso aí de muita fé, imerso de muita felicidade, né, pela recuperação dela. E também eu fico muito feliz, né, que
que essa cirurgia, a tendência dela é se popularizar. A gente não sabe quanto isso vai demorar, mas o benefício dela é tão grande, né? E daí vai vir com o tempo as quebras de patentes, né? As novas marcas, né? Os outros robôs. E a tendência é baratear, né? Hoje nos Estados Unidos tem 3.000 robôs, né? Aqui no Brasil tem cerca de 90, 100. Qual que é nosso Olha, número? nós estamos chegando a 98, quase 100 robôs já. E lá nos Estados Unidos, por exemplo, a cirurgia de próstata, 90% é feita pelo robô. Então você vê como que as cirurgias que precisam de delicadeza e precisa de fineza, né? Igual você falou, de tudo funcionando, né? Porque o robô, quando você chega lá, ele está tudo testado, né? Ele está lá tudo funcionando, aquela inteligência artificial dele, a sala toda pronta. Então você pega a tecnologia e utiliza ela da melhor maneira possível. Então, outra coisa que você estava falando aí é que, agora voltando para a endometriose, é que a endometriose ela precisa de um time mesmo multidisciplinar. Então, eu, por exemplo, sou cirurgião oncológico, né, faço muita cirurgia complexa, ginecológica, abdominal, e como o câncer, às vezes a endometriose pode sim não respeitar os limites ali do aparelho ginecológico, igual o Sobral pode nos explicar mais, e atingir outros órgãos, bexiga, reto, intestino, inervação pélvica. Então, daí que surge essa necessidade de trabalhar com um cirurgião, com um ginecologista, une um urologista e o coloprocto, o cirurgião do aparelho digestivo. Então, eu queria que você falasse dessa parte da multidisciplinaridade aí, como é que a gente trabalha isso na endometriose, Sobral? Perfeito. Realmente, assim, a equipe começa até mesmo já no pré-operatório com a nutróloga, né? Ou com a nutricionista, na qual os hábitos alimentares é importante, né? Para que a paciente tenha uma dieta menos inflamatória, né? E possa permitir já uma mudança do microambiente dela até antes da cirurgia, para a gente poder já pegar uma endometriose menos inflamada no momento da cirurgia, e no pós-operatório também, para tentar evitar as recidivas. E a gente tem aí, né, aquelas pacientes que às vezes com dor crônica há muito tempo, às vezes precisam de um suporte psicológico para poder também compreender melhor, né, as dores dela, a fisioterapia, que ajuda bastante, algumas vezes, nas pacientes que têm dor. E no time cirúrgico é fundamental, né? Eu sempre brinco, você ter um bom back central ali da parte urológica, né? Do ureter, que a boa parte das lesões passam próximo ao ureter, né? Então você tem que ter na equipe pessoas habilitadas a fazer reimplante de ureter, fazer a cirurgia necessária, né? Como tem lesões que infiltram. Ontem mesmo eu operei uma paciente, foi até uma cirurgia, nesse caso laparoscópica, se tivesse sido robótica seria muito melhor, que era uma doença anterior, que invadia a bexiga, Alex, e a gente já entra no campo com epíplon aderido à lesão na parede anterior do útero, na prega vésica uterina. Então, a primeira coisa, tem que tirar essa gordura do abdômen, né, que foi para lá para a defesa, porque aquela área sangrava quando ela menstruava, né? Isso é uma característica da endometriose. Aquele tecido em local anormal sangra no momento da menstruação. E aí, aquele sangramento, o epíplo controlou, mas para ali, os ligamentos redondos foram puxados, né? Então, eles ficam num sinal de seta, os dois ligamentos redondos ficavam apontando para a lesão, no septo vaginal, e a lesão infiltrava o miométrio, mas infiltrava também o teto da bexiga. E ela tinha uma outra lesão um pouco mais alta na bexiga. Então, você retirar a trompa dessa confusão, que uma paciente queria engravidar, né? Dissecar com calma, né? Retirar as lesões, fazer a sutura da bexiga, né? Tudo isso
a gente faz com laparoscopia, mas com robô ajuda muito mais. E a gente tem que ter na nossa equipe urologistas habilitados e que conhecem essa doença, né, para poder nos ajudar a tratar, assim como o time da cirurgia, porque, por incrível que pareça, a gente não consegue explicar, mas a lesão intestinal, infiltrativa no intestino, ela impede a gravidez. Até mesmo com bebê de proveta, o resultado não é tão bom. Então, a gente tem, pacientes que querem engravidar, a necessidade de uma ressecção total desse nódulo. E, às vezes, para isso, a gente precisa ressecar, fazer uma ressecção segmentar. Então, a gente tem que estar com a equipe habilitada também a fazer esse procedimento pela via minimamente invasiva, né? E hoje, a gente pode tentar fazer naqueles casos em que a lesão é pequena, uma lesão só, né? Até mesmo a ressecção discoide, que é mais conservadora isso ainda, né? E o robô permitiu a gente avançar muito mais nessa dissecção intestinal e permitir que a gente faça mais cirurgias só com ressecção discoide e algumas vezes só a retirada da lesão, dissecando ela devagarzinho da parede do intestino, sem precisar nem tirar nenhum segmento do intestino, né? Então a cirurgia robótica com a visão 3D, com o movimento e com uma equipe, né, treinada e habituada a operar junto, consegue entregar resultados melhores para nossos pacientes que sofrem com essa doença. Muito bom, Sobral. E às vezes é uma paciente que pode estar assistindo que tem endometriose. Qual recado você dá, assim, por exemplo, a indicação? Quando que, você já falou muito, mas quando que você opera e quando que você não opera uma endometriose? Teria como a gente... Basicamente, sim. Sim. Então, a paciente que tem dor, né, que só tem dor, ela normalmente melhora com o tratamento clínico. E o tratamento clínico é a menstruosuspensão. Então, se você tem algum sintoma que você consegue controlar com o tratamento clínico, a gente tenta evitar o tratamento cirúrgico, porque as cirurgias são grandes e são cirurgias que, por mais que a gente use técnicas minimamente invasivas, né, tem riscos de formação de fístulas, tem risco de alterações. E na dor, a gente pode tentar só o tratamento medicamentoso, né? Já nas pacientes que querem engravidar, a menstruosuspensão acaba com o sonho dela de engravidar, né? Porque a mulher que não menstrua não engravida. Então, nas pacientes que querem engravidar, a gente coloca o foco em ela engravidar. E às vezes, para ela engravidar, a gente pode nem precisar fazer a cirurgia. Se ela conseguir engravidar sem a cirurgia, a própria gravidez é um excelente tratamento para endometriose. Às vezes ela tem uma indicação de fazer um bebê de proveta, né? Que a gente chama de fertilização in vitro, né? Para ir para a gravidez, mas muitas vezes essas pacientes têm uma indicação formal de cirurgia para tentar restabelecer a anatomia dela e tirar aquelas lesões que com certeza podem estar levando à infertilidade, e uma delas mais comum, como eu falei, é a doença infiltrativa do intestino, né? A doença intestinal. Então, nas pacientes que querem engravidar, a cirurgia está mais indicada. E nas pacientes que sentem dor, naquelas pacientes que não respondem ao tratamento clínico, é que a gente opera. Então, vamos lá, uma paciente que tem 3 filhos, prole constituída, e tem uma dor, né, muito forte, mesmo que você fez o diagnóstico de endometriose, mesmo que a endometriose, nós consideramos ela uma doença evolutiva, a gente pode submeter essa paciente a uma menstruosuspensão. Hoje você tem um DIU medicamentoso de Mirena, a paciente pode ficar 5 anos com ele, você tem implantes hormonais, você tem medicamentos orais, você tem várias alternativas para suspender a menstruação, e se você conseguir controlar a dor, cirurgia. Por outro lado, se o mesmo com essas medidas ela continua sentindo dor, você vai para a cirurgia. Quando a paciente tem nódulo de bexiga, nódulo de intestino, há uma tendência do tratamento clínico não dar muito resultado. Então essa endometriose tumoral, que chega a formar nódulos, principalmente na parede da bexiga ou da parede do intestino, muitas vezes acabam sendo cirúrgicas. Mas não tem... não é pecado se você tentar o tratamento clínico primeiro, desde que ela não esteja planejando engravidar. Porque se ela estiver planejando engravidar, a boa parte das vezes acaba indo para o tratamento cirúrgico. Outro assunto que eu queria falar, né, que às vezes a endometriose ela comete o ovário e as trompas.
Né? É comum a gente... Eu faço muita massa anexial, opero muito paciente com suspeita de câncer, vira e mexe eu recebo uma paciente com endometriose, com endometrioma, que é a formação de um tumor ovariano, de um cisto ovariano, não tem relação com uma neoplasia de ovário, mesmo que benigna ou maligna. Na verdade, ele é um endometrioma, que é a presença do endométrio no ovário, causando uma formação de um tumor, de um cisto. Isso vai estar associado aos sintomas, pode estar associado à obstrução das trompas, levando a hidrossalpinge, que é quando a trompa incha de líquido. E então, Sobral, a minha pergunta, a próxima é essa. O que a cirurgia robótica pode acrescentar para uma paciente com endometrioma, né, esse que eu falei, um cisto de endometriose nos ovários, ou uma obstrução das trompas, uma paciente que não tem filhos e que deseja engravidar? Como é que a gente vai tratar essa paciente com a robótica aí? Então, o tecido ovariano, para a gente, né, é um tecido muito nobre, principalmente para paciente que quer engravidar, ali que está o ouro, né, que são os folículos, os óvulos. Então, quanto mais parênquima ovariano a gente consegue preservar, Alex, a gente busca, né, preservar, porque isso vai representar mais chances dela engravidar depois. No endometrioma, a cirurgia, então, indicada é a realização da cistectomia, você tirar só o cisto, tirando aquela carapaça. Evidentemente, muitas vezes sai um pouco de tecido ovariano junto, mas não tem jeito, qualquer cirurgia ovariana vai perder um pouco de folículo, né? Mas quanto menos folículo você perder, melhor. Em ofonoplastias, né? E você vê como o robô permite você identificar melhor os limites entre o tecido são, que você deve preservar os folículos, e o tecido doente, que realmente interessa para a retirada, né? E a hidrossalpinge aí, que é a dilatação das trompas, já é um problema um pouco mais delicado, porque quando você tem uma hidrossalpinge acima de 5 centímetros, que a trompa dilatou muito, é muito difícil essa trompa retornar à função dela, né? E aquele líquido que acumula na trompa, ele é um dificultador para a paciente engravidar, mesmo com um bebê de proveta, que ela não vai precisar da trompa, vai colocar um embrião dentro do útero já formado, mas aquela trompa acaba com aquele líquido produzindo fatores inflamatórios que levam ao aborto. Então, na hidrossalpinge, quando tem uma trompa acima de 5 centímetros, a gente prefere aí ser radical e fazer a salpingectomia, tirar a trompa. Se a hidrossalpinge é um pouco menor, a gente pode fazer a abertura da trompa, né? A chamada neosalpingostomia distal, tentar abrir essa trompa para ela permitir que ela engravide. E aí o robô realmente também tem uma visão, né? E uma capacidade de secção, da utilização com menos lesão, que favorece os resultados da neosalpingostomia distal, né? Que é essa cirurgia aí. Como também, naquelas pacientes que já fizeram ligadura, a cirurgia robótica pode fazer a recanalização da trompa, né? Que não tem muito a ver com a endometriose, mas que é uma possibilidade que a cirurgia robótica traz. A gente sabe também, Alex, que o cirurgião oncológico como você, que tem uma experiência muito grande nas cirurgias complexas e na anatomia cirúrgica da pelve, né? Muitas vezes são os responsáveis por realizações de cirurgias robóticas e de endometriose, ou por cirurgias laparoscópicas de endometriose, porque não tem muitos ginecologistas, às vezes, interessados nesse desafio, que é muito grande. Então, como você vê essa participação dos cirurgiões oncológicos no tratamento de doenças benignas como a endometriose? Muito legal essa pergunta. E eu fico feliz por isso, porque realmente, como a endometriose ela se comporta parecido com uma neoplasia, realmente quando eu estou ali diante da endometriose, realmente a técnica cirúrgica ela facilita. Como eu tenho essa abordagem prática aí da pelve, da inervação, da vascularização, diferente da oncologia, que a gente muitas vezes precisa tirar um órgão inteiro, ou um útero inteiro, um ovário inteiro, na endometriose a gente vai tentar
preservar, né? Preservar a anatomia o máximo possível, principalmente na paciente que quer engravidar, que quer preservar a fertilidade. E em outros casos, que a cirurgia é um componente de dor muito forte, esses dias eu operei um paciente com endometriose com um processo de dor muito forte, e também uma endometriose muito extensa, em que realmente a cirurgia laparoscópica, eu comecei por laparoscopia, mas igual eu estava conversando no começo do nosso, né, no meio aí, que algumas vezes a gente precisa tirar. E aí, nesse caso, essa paciente de cirurgia muito complexa, muito difícil, eu estava impossível de continuar por laparoscopia, e aí eu fiz a laparotomia, tirei as lesões, e o resultado de dor da paciente é incrível, assim. Principalmente essa que tem muita doença e que ela já tem filhos, e ela quer se ver livre daquela patologia ali que ela não consegue fazer cocô, né, não consegue fazer xixi, não consegue ter relação, vive em função de dor, não consegue trabalhar. Essa paciente era enfermeira, não conseguia trabalhar mais, né? Chegou desesperada lá comigo. E vendo essa paciente sair da cirurgia, muito bem, né? Como foi uma cirurgia aberta, a recuperação da cirurgia aberta não tem nem comparação, ela demora mais um pouquinho. Mas o que eu falo para as pacientes, que às vezes eu falo, converso com elas, é que vai fazer a cirurgia, o importante é a intenção da cirurgia, né, ela ser feita com amor, é a fé que a gente deposita nela. A nossa função como médico, como equipe multidisciplinar, é realmente fazer com que essa paciente se recupere o mais rápido possível, e isso a robótica deixa para a gente aí um salto enorme, a gente consegue dar alta do paciente no outro dia, muitas vezes, né, Sobral? E isso daí eu vejo assim como uma coisa muito interessante, igual uma vez que você vê uma coisa boa, não tem como desver, né? Então, uma vez que a gente viu que a robótica está ali facilitando, diminuindo o risco da gente ter que abrir o paciente e dando resultado incrível, igual você falou, não tem como numa consulta médica a gente pegar e não falar, olha, eu acho que essa cirurgia tem que ser feita por robótica, eu acho que você precisa precisa considerar a possibilidade de ser operada por robótica, né? Então, hoje em dia, a ANS, a robótica, ela não está ainda no rol dos procedimentos obrigatórios que as operadoras de saúde têm que cobrir, né? A maioria não cobre. Mas como a cirurgia robótica é uma modalidade de uma cirurgia minimamente invasiva, dentro de um paciente que tem plano, é possível pedir a cirurgia por via minimamente invasiva. Vários dos custos hospitalares, os custos de algumas manipulador uterino, algumas pinças, trocáter, o paciente consegue ter o plano de saúde favorecendo, né, conseguindo cobrir. E sim, o robô tem custo. O robô ele tem as pinças que tem utilização limitada, tem os insumos do robô, as capinhas, as coisinhas que são milimetricamente produzidas para serem utilizadas, em alguns casos, descartável. Então tem um custo, e esse custo é o que a gente chama de taxa da cirurgia robótica. Cada lugar, cada hospital, cada perfil trabalha de uma maneira, essa taxa normalmente costuma ser fixa no hospital, e existe um incentivo, uma forma, às vezes, de pagar e tudo, mas o que eu digo para o paciente, igual a gente estava discutindo, é caro, né? A gente não, às vezes, vai aumentar em valor, né? Mas vale a pena. Então, se tiver o recurso, vale muito a pena. Eu queria que você desse uma sua opinião sobre isso. Então, antes de falar nisso, eu queria pegar o seu gancho aí, quando você fala de fazer com amor, né, importante é a intenção. Eu também sempre aviso a paciente, quando a gente vai fazer a cirurgia minimamente invasiva, que a gente pode precisar converter. Até uma ligadura de trompa, né, que é uma cirurgia simples, pode precisar converter, se for para salvar a vida, se for para melhorar o resultado, se for para fazer o melhor para ela, a gente vai abrir a barriga, não vai ficar feliz com isso, mas não vai acordar ela para perguntar se pode abrir ou não. A gente já combina antes, né? Mas a questão do amor é uma coisa muito importante, que eu falo lá com os residentes, né? E você teve essa experiência agora que você já citou, né? A sua esposa operou na segunda-feira, né? Então, assim, os seus filhos estão esperando ela em casa, né?
e ela querendo retornar para casa. Então, eu sempre falo para os residentes, a gente tem algumas coisas que a gente tem que saber da paciente. Primeiro, o que ela quer operar, o que ela quer melhorar com a cirurgia, né? Eu fiz uma esterectomia com os residentes terça-feira, a paciente queria melhorar a dor com a esterectomia. Esse é um quadro que é um pouco complexo, porque nem sempre você melhora a dor tirando o útero, né? Porque se for sangramento é ótimo, você sempre melhora tirando o útero. A segunda questão que eu falo para eles sempre saberem, né? Então, o que a paciente quer melhorar? Às vezes a paciente, o que incomoda ela é uma dor de cabeça. E você está ciente que você vai tirar um mioma dela, que você vai tirar um endometrioma, né? Mas ela entende que vai melhorar a dor de cabeça. E às vezes não tem nada a ver. Então, alinhar as expectativas são muito importantes, né? Também conversar com a paciente quais são as alternativas não cirúrgicas, quais são as opções para ela não operar, eu acho que é fundamental. E a quarta questão, que é a questão que eu considero muito importante, eles têm que saber, é quem são os amores da paciente. Quem estão esperando essa paciente em casa? Isso, quando a gente vai operar, a gente tem que saber. Olha, eu estou operando essa senhora aqui, essa senhora da terça-feira mesmo, eu conversei com ela, né? Quem são os seus amores? Ela falou, como assim? Quem está te esperando em casa? Ah, eu tenho 2 filhos, os meus filhos e tal, mas eles não moram aqui, um mora em Maceió, outro mora não sei o quê. Mas em casa aqui em Vitória, tem o meu marido. Então, o marido não é amor, não, gente. Ela lembrou dos amores do filho. Então, assim, toda paciente, né, é o amor de alguém e tem um amor. Assim como nós somos o amor de alguém e temos o nosso amor, né, o nosso amor. Então, isso eu acho que é uma coisa bacana, que a gente tem que conhecer a paciente, saber quem está esperando ela, né, e saber que ela quer ficar com a gente, né, o menor tempo possível. Não é que a gente é chato, não, porque não é bom ficar no hospital, né? E aí a cirurgia robótica, ela traz um valor agregado muito grande, que é a questão da anestesia, né? A anestesia é feita com mais cuidado, então a paciente, a recuperação também é melhor, né? Os movimentos mais delicados do robô, tudo permite que a paciente vá embora a alta mais precoce, né? A cirurgia acaba sendo mais rápida. Então, você tem uma cirurgia mais rápida, com anestesia melhor, e que ela consegue mais cedo para casa. E se ela for uma profissional que precise retomar as atividades profissionais dela, né? Se ela for uma grande endocrinologista, por exemplo, né? Que não pode deixar os pacientes dela esperando. Obrigado. Quanto melhor ela se recuperar, quanto mais tempo, né? Isso vai ser muito bom para os amores dela e muito bom também para os pacientes dela, para a vida profissional dela. Então a gente sempre deve buscar fazer o melhor. E nós estamos vendo que hoje o melhor, a robótica já tem aspectos melhores, por esses aspectos que nós falamos aqui da anestesia e da eficiência, da segurança da energia, e também por causa da questão da visão 3D, né? Mas nada disso substitui a responsabilidade que a gente tem de operar uma paciente, de saber que ela é o amor de alguém, né? Que eu acho que isso é uma coisa que você sempre fala, né? E você, como cirurgião oncológico, tem essa parte humana aí, que é muito bacana. Eu te parabenizo por isso e me espelho nisso aí também, para que a gente possa ensinar os nossos residentes a assim serem também, né? Não, nós somos dois aí. E que você falou é importante. Realmente, quando a gente está para fazer uma cirurgia, né? Fui lá levar a Helena, a gente está naquele momento fragilizado, né? A gente tem mesmo que tem que se apoiar na nossa família, a gente tem nossos amores, mas como é importante o médico estar ali te dando amor, carinho, te dando a palavra amiga, um aperto de mão, né? Não, vai estar tudo certo, espera aqui, nós estamos cuidando da sua esposa, ou da sua mãe, ou da sua filha. E isso a gente tem sim sempre que refletir e estar pensando, e tendo essa empatia de, puxa vida, o que eu posso dizer para essa pessoa para ajudá-lo, né? Se é a minha paciente. O que eu posso dizer para esse marido, para essa esposa, para esse esposo ou companheiro que está aqui esperando nessa cirurgia, né? Como é que ele está esperando que eu chegue para falar que acabou a cirurgia para ele, né? Como que aquela notícia para ele vai ser um alívio, né? Então essa reflexão aí que você trouxe hoje aí
Acho que é o máximo aí da nossa live aí. Eu acho que essa é a coisa mais importante, né? Não tem robô, não tem nada que tire isso, né, da nossa medicina, né? Parabéns. Mas o robô, ele foi construído nos primeiros, né, estruturas robóticas aí para fazer cirurgia lá em 1999, né? A primeira esterectomia por robótica foi em 1998, talvez um robô até mais arcaico aí que o Da Vinci, né? E aí de lá para cá Sim. ela foi se evoluindo. A primeira esterectomia do mundo foi de 1500. Então, eu 1.500. quero dizer o seguinte, tem um pouco tempo, né? E eu quero dizer o seguinte, a tecnologia robótica, ela veio, né? Hoje a gente chega na sala cirúrgica. A sala cirúrgica, ela é a mesma sala que a gente faz as cirurgias abertas, mas é uma sala apropriada para cirurgia robótica. Ela tem lá o robô, que é um equipamento que fica ao lado do paciente. Ele tem os bracinhos, 4 bracinhos. O paciente fica deitadinho na mesa cirúrgica, a gente posiciona ele, a paciente é anestesiada, ela não vê, né, praticamente nada. Então, por exemplo, a minha esposa, a Helena, ela que foi operada, né, a gente estava contando aqui, ela não lembra de nada, ela só lembra que pegaram a veia e botaram ela para dormir. Ela falou que ela olhou pro robozinho assim e apagou. Quando ela acordou, estava lá comigo. Então, a anestesia, a qualidade é bem interessante, assim, é muito incrível. Então, começa a cirurgia, o paciente é anestesiado. Próximo passo, a gente vai seguir os passos da laparoscopia normal, que é fazer os buraquinhos na barriga, fazer a avaliação com a câmera, a gente enche a barriga com o CO2, a gente cria um espaço para a gente trabalhar, e aí a gente vai olhar, vai ver as alterações nos órgãos, a gente vai confirmar a indicação cirúrgica, no caso aí da endometriose, vamos posicionar os furinhos na barriga, vamos colocar uns dispositivos para a gente, através deles, colocar as pinças e o ar no vazar, que chama trocáter, e a gente vai posicionar o robô com os seus bracinhos em cada local devido e posicionar as pinças robóticas. Depois que a gente faz isso, o cirurgião vai para o console, que é como se fosse uma plataforma que ele vai ter visão num binóculo, binocular, então ele consegue ter uma visão 3D e bem detalhado. Quando você coloca a cabeça lá, parece que você está vendo dentro da barriga, de verdade. É uma coisa incrível e ampliada. E bota as mãos num conjunto de joysticks, que a partir daquele momento, tudo que você for fazendo, o robô vai produzir. Então, tudo e qualquer movimento que é feito pelo robô é exatamente o movimento que o cirurgião está fazendo em tempo real, nesse console que fica do lado da mesa, e a gente vai se falando, é uma estrutura muito bem pensada, muito bem, né, evoluída. Então, desde 1999, quando o robô estava sendo idealizado inicialmente para ser um recurso de guerra, né, porque ele queria, o americano queria, era que um soldado, alguém, tivesse num outro lugar do mundo, né, tivesse precisando de uma operação, um cirurgião americano, né, operaria ele lá à distância. A gente daqui a pouco vai ter até isso, né, com a evolução da internet. Mas a ideia inicial e os primeiros protótipos da robótica em medicina na cirurgia foi com esse objetivo. Até o exército americano investiu muito. E a gente vê que, então, esse estímulo, né, acabou vindo para o bem, né, e a gente usa aí a robótica hoje, graças a Deus. O Da Vinci, que é o aparelho que a gente usa, é o mais moderno do mundo. Então, o que eu sinto fazendo a cirurgia robótica é realmente estar num ambiente seguro. Qual que é a sua opinião aí, Sobral? Então é isso. E o interessante do robô é que a inteligência, você já comentou sobre a inteligência artificial, né? Mas a inteligência artificial dele vai analisando os movimentos, vai analisando os resultados, vai analisando
a performance de cada cirurgião e também da própria plataforma robótica, e vai se atualizando. E novas plataformas vão surgindo, né? Então eu estava falando, né? O robô realmente ele tem esse aprendizado com a inteligência artificial, que ele vai se atualizando e ele vai se aperfeiçoando. Lá desde 90, né, até agora 2022, ele vai agregando valor, né, e vai evoluindo, porque a plataforma vai acumulando conhecimento. Só fala aí se teve algum caso nosso aí da robótica aí que você fez para endometriose, se você te chamou atenção, você quer falar algum caso aí que foi mais interessante? Olha, assim, teve um caso nosso que nós entramos inicialmente pensando na robótica, mas que depois fechou como diagnóstico de câncer de ovário, né? Que foi uma cirurgia que depois nós fizemos uma mastectomia, foi até na véspera do Natal de 2021. Esse caso foi bem interessante, né? A gente teve a oportunidade de fazer uma cirurgia minimamente invasiva num tumor de ovário, limitado a um ovário, né? Um A, e de maneira que a gente pôde agregar muito valor a essa paciente, quando até pouco tempo atrás a gente defendia que o tumor de ovário tinha que abrir, né, uma incisão de fora a fora no abdômen, em alguns casos fazer com uma cirurgia mais conservadora. E os casos que também me chamaram a atenção, né, foi o aumento da preservação intestinal, às vezes fazer só o que a gente chama de shave, né, de secar a lesão ali sem invadir a luz intestinal, permitindo que a gente não faça a cirurgia total ali, né, a ressecção intestinal, que às vezes pode deixar a paciente com sintomas de longo prazo, né? Então essa é a mesma experiência que a gente tem tido na oncologia, que nós conversamos aqui um dia, né? A robótica tem trazido um novo horizonte para a gente e trazendo uma possibilidade de ser menos invasivo, com mais efetividade. Eu acho que é isso. Então, o que eu estou vendo na robótica é uma evolução incrível. Eu consigo realmente fazer a cirurgia como eu queria fazer, ou seja, como eu faria no procedimento aberto, porque a cirurgia aberta, por que converte a cirurgia? É porque a cirurgia aberta realmente a gente tem tato, tem a questão da liberdade de movimento, a questão, né, da liberdade espacial também, que você pode acomodar os órgãos melhor. Mas quando você faz a robótica, tudo isso que eu falei, né, ele consegue reproduzir quase tudo. Então, quando eu consigo operar um paciente por robótica, a minha sensação de verdade é como se eu estivesse operando uma cirurgia aberta, porque eu consigo fazer aquilo que eu quero fazer mesmo, eu quero fazer aquele corte naquele lugar, eu vou lá e faço. E a robótica dá mais segurança, dá menos sangramento. Então, quando o paciente precisa da robótica, a gente indica. Então, também, outro dia eu estava falando com uma paciente minha, poxa, doutor Alex, eu não pude fazer por cirurgia robótica. Mas o caso dela não podia fazer. Então, alguns casos de câncer de ovário, por exemplo, avançado, verdade, não dá para fazer por robótica. A cirurgia é aberta, com uma série de questões técnicas, né? Então, o bom, né, nosso objetivo maior da nossa live também é esse, é mostrar que existem profissionais que conhecem, né, não só eu e Sobral, como vários outros que estão trabalhando com a robótica hoje em dia, mas que podem dar justamente esse conhecimento técnico. Não, esse caso aqui opera-se por via aberta, não dá para fazer por via minimamente invasiva, vídeo nem robótica. Aí o paciente também fica tranquilo, não, eu estou tranquilo, estou fazendo, o que estão fazendo por mim é o melhor, né? Outra coisa também, meu Deus, eu não consegui fazer por robótica porque eu sou do SUS e tudo. Mas pensa comigo, essa cirurgia que foi feita significa um cuidado que foi feito com você, um tratamento que foi preciso.
e ela significa uma cura, uma melhora, uma coisa muito boa. Então também não é para ficar triste, né? Alguém que fez a cirurgia ou fez a cirurgia há muitos anos e não existia robótica. Não, a cirurgia que foi feita foi perfeita, parabéns, vamos agradecer. Lembrando da importância do diagnóstico precoce, né? E aí, uma dica que eu daria aqui, assim, tudo que piora com a menstruação pode ser endometriose. Menos dor de cabeça e irritabilidade, que é a TPM mesmo, né? Então, tem paciente que tem hemoptise na época da menstruação, endometriose de pleura. Tem um caso lá do CAN que eu acompanho, que já foi operada algumas vezes, agora está em imensa suspensão. Porque a última vez que ela tentou parar o remédio para engravidar, ela sangrou novamente, teve que ter um tórax drenado novamente, né? Então, é um caso de endometriose de pleura, né? A paciente tem dor no ombro no período menstrual, endometriose de diafragma, né? Tudo que dói, tudo que sente no período da menstruação, pesquisa se não pode ser endometriose para não retardar o diagnóstico. E a cirurgia sempre tem que ser aquela que é possível ser feita com a experiência da equipe médica que está acompanhando aquela paciente, com a melhor chance possível de cura. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.